Minhas amadas irmãs, povo lindo do Senhor Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Meus queridos, estamos aqui para mais uma reflexão, para mais uma palavra. Amém? Isso me faz muito bem. Eu acredito que vai fazer bem para você. Também, a palavra, meu amado, nunca é demais. Está no livro de Mateus 28, a partir do versículo 1, a ressurreição. E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era de um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, Vinde, veja. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou, glória, dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenha dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Meus queridos irmãos, estava no fim de sábado, quando já despontava, quando já surgia o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a Maria, não era Maria mãe de Jesus, a Maria mãe de Cleófas, ia ao sepulcro. Nós podemos ver que essas duas aqui eram fiel realmente, né? Foi até o final. Meu Deus! E eis que ela estava todo momento com Jesus. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se. O terremoto balançou, né? A terra tremeu. Quando Jesus ressuscitou, foi um tremor de terra, meus amados. Creia na palavra. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste era branca como a neve. O aspecto do rosto do anjo era como relâmpago. O relâmpago dá, né? Iluminando, né? E ele era assim, iluminado, cheio divino, cheio de graça, cheio de glória, muitos reflexos. E os soldados aqui, os guardas, eles não suportaram ver, porque eles ficaram assustados e ficaram como mortos de tanto poder. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vinde, vede aqui, onde estava o Senhor. Ele não está mais. E depois, imediatamente,
e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. A gente pode ver aqui, irmãos, que Jesus, o amor dele é incondicional. O amor de Jesus é incomparável. Deus enviou seu filho para morrer e nós que temos filhos, jamais nós daríamos nossos filhos para morrer para alguém, e Deus deu. Para morrer por mim e por ti. E o carinho que Jesus tinha com esses discípulos, e o carinho que Jesus tem comigo e com você, eis que eu vou-lo tenha dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. Elas saíam rapidamente, foi falar: Jesus ressuscitou. Nosso Jesus, ele foi para a cruz, ele foi esvaziado, mas ele está vivo. Olha, me arrepio. Meus amados, ontem para eu gravar aqui oh glória a Deus, para eu gravar aqui o vídeo sobre a morte de Jesus, foi difícil porque eu gravava não dava certo, né? Eu fiquei muito emocionada, irmãos. Jesus, ele é poder. Irmãos, a melhor coisa que você faz é deixar Jesus entrar na sua vida. Melhor coisa. Você não vai perder, só vai ganhar. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, Jesus já foi cumprimentar elas. Eu vos saúdo. Eu vos cumprimento. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Que maravilha! Então, meus amados, Jesus, ele ressuscitou. Ele não ressuscitou em espírito, porque se ele ressuscita em espírito, ia aparecer um fantasma. E ele não é fantasma. Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou em carne e osso, mas glorificado. Olha, o poder de Deus foi glorificado. Só que ali, o que ele sofria antes, ele não passou a sofrer mais, porque ele já não sentia mais dor, não. Mas as marcas, ele chegando lá, onde ele foi encontrar com os discípulos aqui na Galileia, falou com ele: olha aqui, ó, olha as marcas aqui, ó, eu sou Jesus. Oh, maravilha, eu sou Jesus. Aqui, meus amados, em Lucas 24, 39, diz assim, 39. Vede as minhas mãos, aqui ó, 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, causa de alegria, estando maravilhado, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de que comer? Jesus quer provar para eles, meus amados, que ele estava vivo. Jesus ressuscitou. Jesus não saiu lá como um fantasma, não. Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus. E dizendo isso, mostrou-lhe: aqui, ó, tem alguma coisa de comer? Jesus perguntou.
Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Meus queridos, pensa, se Jesus ressuscita, se Jesus, ele ressuscitasse dos mortos e saísse com um fantasma? Não, Deus faz tudo perfeito. Ele ressuscitou. Irmãos, e assim vai ser a volta, a vinda de Jesus. Ele vai levar aqueles que estão aguardando, porque tem muitos irmãos, infelizmente, que estão criticando. Tudo isso Deus vai chegar para eles, que estão nas redes sociais. Acontece, né? Então, tem muitos que chegam, sabe? Mas vamos focar na palavra. E tem muitos também que falam a verdade. Tem pastores aqui que eu vou te falar, pastores de renome, que são servos de Deus, sabe? Então, vamos aproveitar, vamos dar crédito naquilo que está falando bem da palavra. Essa palavra aqui, meus irmãos, é a verdade. Já viram falar? O que plantar, colhe. Se plantar coisas boas, vai colher. Então, que nós venhamos crer no Senhor Jesus. E aí, meus amados, quando Jesus buscar a sua igreja, quem que vai ressuscitar primeiro? Os mortos. E Deus tem poder. Lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele falou com Ezequiel: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, ossos sequíssimos. O Ezequiel profetizou e nasceram carne, nasceram nervos. Depois o Senhor foi lá e colocou neles o quê? Sopro de vida. Deus é tremendo, poderoso. E os mortos vão ressuscitar. Vamos crer, meus amados. Pensa, meus irmãos, eu tinha tanto medo da morte. Aí eu tinha pavor da morte, eu não mexia nem em terra, eu tinha medo da terra, coisa horrível. Hoje não. Jesus já venceu por mim. E vence por você. Eu vou estar orando, tá? Por você, para Deus tocar no seu coração. Tá? Oraram por mim. Eu sou boazinha, mas o meu coraçãozinho era duro. Para Jesus eu não aceitava. Jesus trabalhou na minha vida e pode trabalhar na sua vida. Eu era incrédula, queria acreditar, mas não conseguia. E Deus fez eu acreditar e Deus vai fazer você acreditar também. Amém? Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus venha abençoar vocês grandemente, tá? Que a graça dele é com você. Que vocês, que todos nós tenhamos o final, o início de semana, na paz, na alegria, com sucesso. Que o Senhor esconda todos vocês debaixo do esconderijo dele. Amém? Que venha a alegria do Senhor em nossos corações. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Escreve aí no comentário. Diz aí como é que vocês estão achando aqui dessa palavra. Eu sou pequena. Eu sou pequenina, sou menor da casa. Eu só tenho boa vontade. Eu tenho Jesus no meu coração. Dei lugar para Ele. Aí, irmãos, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se você, meu amado, tem Jesus, você tem tudo. Eu sou apaixonada por esse Jesus. Verdade. Quando eu levantei a mão para Jesus, primeira vez, muitos anos atrás, todo dia eu ia. Eu quero esse Jesus. Eu não entendia. Aí a irmã lá falou comigo: não precisa mais, não. Aí eu fiquei quietinha no meu canto. Mas eu aceito Jesus a todo momento. Amém? Deus continue abençoando. Fiquem todos na paz de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Viva a vida em Cristo, porque Jesus, Ele é a vida.